Boa noite, meu povo. Bom dia, boa tarde. Não sei que horas vocês vão estar assistindo o vídeo, né? Vamos hoje, então, fazer uma aulinha aí do dia 16 e 18 de junho, que são referente a funções trigonométricas. Mas o que a gente vai estudar especificamente? Os valores notáveis do seno e do cosseno e a redução ao primeiro quadrante. Talvez fique um pouco extensa, eu vou resumir um pouco e se tiver dúvidas eu faço vídeos específicos falando sobre essa parte, tá? Bom, o que são funções trigonométricas? Primeira coisa, quem identificou primeiramente esse comportamento foi Gilles Pearson de Roberval, tá? A esboçar o gráfico de uma função seno. E o estudo das funções teve o ápice com Joseph Fourier, tá? No campo dos movimentos periódicos. E o que seria esse movimento periódico, né? Então nós temos dois exemplos aqui. O primeiro seria um pêndulo e o outro seria o pêndulo em si, né? Um pêndulo fazendo esse movimento aqui, ou esses relógios antigos de parede quando o pêndulo fazia isso aqui. Bom, por que eu estou fazendo isso? Eu vou mostrar para vocês aqui duas coisas que remetem à questão do movimento periódico. O primeiro é esse aqui. Se nós pegarmos, eu estou abrindo aqui o PET Simulation, tá? Por exemplo, se eu pegar uma mola, tá? Ver se ele vai... ligou. E eu largar, por exemplo, aqui, ó. O que vai acontecer? Vocês estão percebendo que isso aqui está indo e voltando. É sempre o mesmo movimento. Isso significa que isso aqui está oscilando, tá? Isso aqui seria um movimento oscilatório, tá? Outro tipo de movimento oscilatório seria esse pêndulo de Newton aqui. Deixa eu ver se ele vai abrir. Vai. Olha só que interessante, ele fica indo de um lado para o outro, tá? O pêndulo de Newton, isso aqui. Tem para vender no Mercado Livre, tu pode comprar, bem legal, para botar em cima da mesa. Tu pode fazer um monte de brincadeira com esse negócio. Deixa eu fechar. E o outro, e aqui eu tenho também um pêndulo. Como é que funciona um pêndulo, né? Só para vocês terem uma noção e para mim explicar algumas coisas para vocês. Por exemplo, se eu pegar esse pêndulo e puxar aqui, fazer um ângulo de 70 graus aqui, ó. Quando eu largar ele vai indo de um lado para o outro, de um lado para o outro. Então o pêndulo do relógio fazia isso. Cada badalada aí é um segundo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Então, ele ia contando. Então, isso aqui seria os tais dos movimentos oscilatórios, tá bom? Preparei isso aí para vocês entenderem o que significa isso aqui, chamado movimento oscilatório. Tá bom? E a gente vai ver que em várias áreas do conhecimento, essa trigonometria ela é aplicada, tá? Ela sai muito longe do triângulo retângulo que a gente viu lá no início do ano, e ela começa a ser aplicada nesses movimentos da física, no estudo até na questão de rotação de planetas, porque tudo tudo é movimento oscilatório. Então, como é que a gente faz para calcular os valores notáveis do seno e do cosseno? Bom, vou abrir o GeoGebra aqui, já é conhecido de vocês, para mostrar para vocês aqui uma animação que eu fiz, que é para vocês conseguirem entender melhor. Acho que é esse aqui. Não, eu quero na pasta. Área de trabalho. É esse aqui. Vamos ver se vai abrir. Abriu. Muito bem. Então veja só. Por exemplo, digamos que eu tenha o 0 graus aqui. Tá? 0 graus. Em 0 graus, o cosseno de 0, a gente vai dizer que vale 1. E o seno de 0 vale 0. Por quê? Vamos pegar aqui os 30 graus.
vai ser difícil parar bem em cima do 30 ali, porque ele está indo de quebrado em quebrado. Aqui. O que seria o seno de 30? Tá? Você pega aqui essa reta unitária, que é unitária porque é 1, e bate, faz com que ela bata lá no círculo e paralelamente ao eixo do x vem aqui. Então o seno é o valor da distância desse ponto até aqui. Veja, isso aqui vale 0,5. E ao mesmo tempo o cosseno vai ser a distância deste ponto até o zero, que é 0,87. Tá? Por isso que quando a gente calcula na matemática, por exemplo, escreve lá 30 e daí aperta seno, ele dá 0,5. E por isso que quando a gente escreve 30 e aperta cosseno, ele dá 0,86, que é 0,87. Tá? O que acontece se eu pegar agora o 45? Veja, ele vai ficar bem... Ele vai formar quase que um quadrado. Isso aqui, a gente poderia fazer cada cálculo disso aqui usando o Teorema de Pitágoras. Então, aqui vai valer 0,707 e aqui vai valer 0,707. E quando a gente chega nos 60 graus, que é aqui em cima, nós vamos ter o cosseno valendo 0,5 e o seno valendo 0,87. O que a gente precisa entender, por exemplo? Quando a gente vai para o segundo quadrante, vamos pegar aqui o caso do 130... Deixa eu só fazer a conta rapidinho, 120. Vamos pegar aqui o 120, tá? Veja só, o 120, o cosseno vai ser menos 0,50 e o seno 0,86. Por quê? Esse ângulo que forma aqui assim, ó, ele era o mesmo ângulo que formava aqui no 60. Tá? Então é isso que vocês têm que entender. Esse ângulo aqui vai ser igual ao ângulo de 120. Então 60 e 120 é a mesma coisa. Porém, como a gente está num plano cartesiano, o cosseno desse lado é negativo e o seno aqui para cima é positivo. Assim, se nós for aqui para baixo, no 210, se eu não me engano, 225, deixa eu ver, 180, 240. Se nós virmos aqui no 240, ele também vai ser igual ao de 60. Então é mais ou menos isso que eu tentei explicar ali nos exemplos, tá? E estou fazendo aqui. Em sala de aula eu conseguiria fazer um pouco mais explicado isso, tá? Mas eu já vou fazer ali um esquema. Então aqui você pode ver que o cosseno continua sendo menos 0,50, né, aqui arredondando, e o seno menos 0,87. Os dois são negativos no terceiro quadrante. E aqui quando a gente vem no 300, que daí seria igual também a 60, ele vai continuar sendo 0,5 e menos 0,86. Então deixa eu ver se vocês vão conseguir entender o que eu quero dizer. Que essa parte eu acho que eu não deixei bem claro nos exercícios. Então, minhas unhas lindas. Por exemplo, se eu tenho uma circunferência, tá? Eu vou chamar esse cara aqui de cosseno e esse cara aqui de seno, certo? Aqui no primeiro quadrante, tanto o seno quanto o cosseno são positivos. Aqui no segundo quadrante, o meu seno é positivo, mas como ele está para a esquerda, o cosseno é negativo. Aqui no meu terceiro quadrante, como ele está para baixo e para a esquerda, o meu seno é negativo e o cosseno é negativo. E aqui no quarto quadrante, nós vamos ter aqui para baixo, o seno será negativo e o cosseno
será positivo porque está à direita. Então, basicamente, vocês têm que entender é isso. Esses são os sinais do seno e do cosseno nos 4 quadrantes. Porque daí fica bem fácil de a gente fazer as contas, tá? Então, aqui, basicamente está sendo explicado isso. Nós vamos ter aqui, então, os valores notáveis já numa tabela. Então, em 30 graus o seno vale 1/2, ou 0,5. Aqui é 0,707, é só fazer raiz de 2 sobre 2. Tu vai lá, bota a 2, faz a raiz, que deve ter em algum lugar. Não tá aqui. Onde é que tá a raiz? Só que falta não ter raiz aqui, né? Muito boa essa minha calculadora, né, gente? Ah, não tem raiz aqui. Cadê? Tá. Mas a raiz de 2 é 1,41, tá? 1,4142. Calculei agora. Dividido por 2. Igual 0,707. E aqui dá 0,806. Porque é 1,71 dividido por 2, 0,855, tá? Depois ali embaixo eu vou trazer isso bem claro. Então, por exemplo, aqui, como é que eu faço para reduzir para o primeiro quadrante? Se eu tenho um ângulo valendo 60 graus aqui no 120 também ele vai valer 60 graus. Aqui vale 45. Se eu tirar do 180 45, eu tenho 135. Tá? Então, isso eu consigo dizer para vocês, por exemplo, que o 45 graus é igual a 135 graus. Ou também posso dizer para vocês que 60 graus é igual a 120 graus. Então, assim, vamos dizer que eu peço para vocês calcularem o seno de 120 graus. Então, vamos fazer aqui o seno de 120 graus. Seno de 120 graus. O que vocês vão ter que olhar? Bom, 120 graus é o mesmo ângulo de 60. E o ângulo de 60, eu sei que é 0,86... eu fiz agora aqui o cálculo, 0,855, né? Então, a resposta disso aqui vai ser 0,855. Tu vai olhar qual que é o sinal do seno no quadrante lá, positivo. Então, resolveu. E o cosseno de 120? Bom, tu vai ter que lembrar que o 120 é igual a 60, o cosseno de 60 é 0,5. Então, a resposta vai ser 0,5. Porém, o cosseno no segundo quadrante, o sinal dele é negativo. Portanto, aqui ó, vai um menos. Então, o cosseno de 120 é menos 0,5. Então, como é que a gente faz no geral? Π menos x. Tá? Mas assim, use um 180 aqui. Tá? Como é que ficaria então o 120 usando essa fórmula? Tá? Eu me esqueci de alterar, até eu queria ter alterado, mas a fórmula vocês podem fazer assim, ó. Seno de 180 graus menos x é igual a seno de x. Então, se eu estou fazendo com 120, vai ficar assim. Seno de 180 graus menos 120, isso aqui dá 60 graus. É igual ao seno de 120. Tá? Aí o seno de 60 tu já sabe, e no cosseno tu pode fazer a mesma coisa. Quando um ângulo está no terceiro quadrante, vocês devem fazer o quê? Mais. Tá? Você vai pegar π mais... vai pegar o valor menos o π. Então, por exemplo, aqui ó, você tem 210 graus, tá? Como é que eu faço o cálculo do seno de 210 graus? Você vai fazer assim. Seno, aí, o que é 210 menos 180 graus? Aí tu vai pensar assim, o 210 está em qual quadrante? Está no terceiro. Como é que era o sinal do seno lá no terceiro quadrante? Negativo. Então, quando você faz a fórmula, você bota o menos na frente. Então vai ficar menos seno de 30 graus.
Como eu sei que o seno de 30 é 0,5, então o seno de 210 é menos 0,5. Tá? Basicamente é isso. Então a fórmula para a gente fazer aqui no terceiro... Então essa aqui seria a fórmula do segundo quadrante. A fórmula do terceiro quadrante vai ser seno de x menos 180 graus. Tá? E aí cuida do sinal, né? Tanto um quanto o outro vai ser negativo. E quando tiver lá no quarto quadrante, bom, no quarto quadrante a gente vai usar o 360, né? Então, por exemplo, como é que eu faço o seno de 300? Vamos lá, seno de 300. Seno de 300 graus. Então, tu vai fazer o seguinte. Vai fazer seno de 360 graus menos 300. Por quê? A fórmula do terceiro quadrante, você vai sempre usar seno de 360 menos x. Aí tu vai olhar lá, no quarto quadrante agora, né, a gente está falando, o seno é negativo. Aqui é o quarto quadrante. O professor se confundiu. Então vai ficar o quê? Seno, como lá é negativo, 60 graus. Que eu já fiz o cálculo, é menos raiz de 3 sobre 2 ou menos 0,855. Tá? Se eu não me engano, foi esse valor que eu coloquei ali. Tá? Então, basicamente, é assim que vocês fazem esses cálculos. Então, aqui, só voltando antes de fazer esses exemplos aqui, dar uma explicada, veja o seguinte. Quando nós estamos aqui no zero, o cosseno de zero é 1 e o seno de zero é 0. Quando nós estamos lá no 1, o seno de 90, que aqui em cima é 90 graus. Então o seno de 90 é 1 e o cosseno é 0. Quando a gente está aqui no canto, no 180, o seno de 180 é 0 e o cosseno de 180 é menos 1. Quando a gente está no 270, bem certinho em cima do 270, o seno de 270 é menos 1 e o cosseno de 270 é 0. E por fim, quando a gente chega no 360 aqui, ó, o cosseno de 360 é 1 e o seno de 360 é 0. Certo? Então, nesses exemplos aqui, quando aparecer o 0, 90, são valores diretos, está lá na tabela. Se eu não me engano, está aqui, eu coloquei, ó, o 90, o 180, 270 e 360. Então aqui eles, ó, é bom vocês fixarem bem esses valores. Esses casos aqui é só calcular direto, só anotar lá pela tabela. E esses casos aqui vocês têm que fazer a multiplicação e divisão por 180. Por exemplo, nesse caso, bissextos aqui 0 radianos é 0 graus. Não precisa fazer nada. É só colocar os resultados da tabela para 0. Bissextos, tu vai botar o 180 no lugar do pi. E 180 dividido por 6 dá 30. Então, quando tu faz isso aqui, tu está fazendo o seno de 30 e o cosseno de 30. Esse aqui é o valor bem exato, tá? Eu botei zeros 855 lá nos exemplos anteriores, mas o correto seria usar esse número aqui, tá? Quando você tiver aqui pi quartos é 45, é 0,707, assim por diante. 150, você vai fazer 180 menos 150, vai olhar o sinal e calcular. Então, ó, o que muda desses exercícios aqui para os outros? Só o sinal. Quando a gente fala, então, em redução para o primeiro quadrante, significa o seguinte, que tudo que você conhece dos quatro quadrantes, você pode calcular usando só de 90 até 0. Se tu souber todos os valores de 0 até 90, tu consegue fazer todos os outros, porque são todos simétricos. Tudo bem? Então aqui eu fiz todos eles, não tem muita dificuldade, tá? Você só precisa saber usar as fórmulas, né? Aqui quando eu falo em pi, vocês usam o 180, tá?
Ó, eu botei aqui, fazemos o ângulo menos 180, ó, eu botei aqui o resumo. Se vocês tiverem dúvida específica, me falem que daí eu vou gravar mais um vídeo. Vocês podem falar, tipo, perguntar aí mais exemplos, explica melhor, mais detalhado. Espero que vocês consigam entender desse jeito que eu falei. Tá? Tem que comentar e curtir aqui para mim saber que vocês assistiram, tá? Mas é isso aí. Na próxima atividade eu vou mandar exercício. Provavelmente eu vou usar o formulário online, que daí vocês já vão ter como responder direto lá, não vai precisar copiar nem nada, só o exercício mesmo. E é isso aí, pessoal. Valeu, até uma próxima.